Num voto complementar ao do relator, o ministro Flávio Dino também pediu a condenação de todos os 8 réus. Só que ele ressaltou entender que existem graus diferentes de culpa entre eles. De Brasília, a Heloísa Torres acompanhou tudo e agora vai fazer um relato ao vivo. Boa noite, Elo. Oi, Renata. Boa noite para você também, para todo mundo. Olha, o ministro Flávio Dino foi o segundo a votar. Ele começou a falar às 3h40 da tarde. Dino não leu o voto inteiro. A fala toda do ministro durou 1h16. E ele disse que iria complementar o posicionamento do relator Alexandre de Moraes e que esse julgamento será, como todos os outros, baseado em fatos. Tecnicamente, esse é um julgamento que se processa segundo regras vigentes no país, de acordo com os mandamentos do devido processo legal, fatos e provas nos autos, e em termos isonômicos, em relação a centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de ações penais que o Supremo Tribunal Federal já julgou. Não há julgamento aqui de uma posição política A ou B, até porque outros eventos. E há investigações aqui com políticos de todos os partidos e são conduzidas de modo igualitário. Elo, seguindo com o voto, Flávio Dino também considerou que as acusações estão comprovadas e que crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser objeto de indulto ou anistia. Elo. Renata, Flávio Dino citou que não é preciso que o resultado final do crime se concretize para haver punição, já que houve a tentativa. E ressaltou que no caso específico da trama golpista, houve não só atos preparatórios, mas atos executórios para um golpe de Estado, porque a cogitação foi acompanhada de atos para concretizar. Dino também afirmou que o STF entende que esses crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser anistiados. Jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Nunca. Nunca a anistia se prestou a uma espécie de autoanistia de quem exercia o poder dominante. E o nosso plenário já teve a oportunidade de se pronunciar sobre isso, quanto ao descabimento de anistia, que esses crimes já foram declarados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal como insuscetíveis de indulto, anistia, portanto, dessas condutas políticas de afastamento ou de extinção da punibilidade. Bem, e Flávio Dino, assim como o relator, rejeitou pontos levantados pelas defesas. Afirmou que o Supremo é, sim, a instância certa para julgar os réus e que a delação de Mauro Cid é válida. Disse que as declarações do delator foram comprovadas ao longo do processo. O ministro também chamou atenção para a violência dos atos praticados pelos réus. Disse que ficou claro que houve risco em relação a todas as condutas e listou algumas como o plano que previa o assassinato de autoridades. Dino também negou a junção dos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Há um encadeamento entre atos preparatórios que já são atos executórios. E foi isso que, a meu ver, está sobejamente demonstrado nos autos, porque os atos preparatórios já expõem o bem jurídico, Estado Democrático de Direito, a gravíssimo perigo. Creio que, se você está com intuito pacifista e você tem uma irresignação, você vai à missa, vai ao culto. Ou, quem sabe, até acampa na porta da igreja. Mas não, os acampamentos foram na porta de quartéis. E eu sei que se reza nos quartéis, mas, sobretudo, nos quartéis há fuzis, metralhadoras, tanques. Então, a violência é inerente
a toda a narrativa que consta dos autos. Não cumprir ordens judiciais é uma violência. E é o risco ou a imposição de um mal injusto e grave a um magistrado. Se você diz, não vou cumprir sua ordem judicial, qual é o passo seguinte? Essa conduta já contém uma grave ameaça. Tanques desfilando, fechamento violento de rodovias federais, ataques ao prédio da PF e a policiais no dia da diplomação presidencial, tentativa de fechar aeroportos. Elô, Dino também fez uma defesa da atuação do Supremo e ironizou pressões externas. Sim, Renato, o ministro disse que não há razão para acreditar que o Supremo é composto por juízes que querem praticar vingança e que o Supremo não se intimida com ameaças. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário, é a afirmação da democracia que o Brasil construiu sob o palio da Constituição de 88. Elô, tenho mais pergunta para você, me espera só um pouquinho, por favor. A gente vai voltar com a Júlia do iLib. Júlia, enquanto o Alexandre de Moraes teve que construir toda a história e a linha do tempo, tudo que a gente falou aqui com você há pouco, o Flávio Dino parece ter feito um voto não só complementar ao do relator, mas também muito calcado em defender princípios, afirmar o tribunal, desobedecer decisão judicial é violência, coisas desse tipo, e também derivando para a questão da anistia, que é uma espécie de próximo capítulo da nossa discussão política, né, Júlia? Nossa, total, Renata. É interessante que os votos deles, tanto do ministro Alexandre quanto do ministro Dino, parecem se complementar. E eles são bastante amigos, eles seguem a linha da PGR, naquelas questões de mérito que a gente tratou bastante aqui no JG, se são atos preparatórios que não são puníveis, ou se a tentativa já é execução, eles seguem a linha de que a tentativa é execução com grave ameaça e com violência. Agora, Renata, tem um ponto importante, porque o voto do ministro Dino é cheio de recados. Então, ele passa, como você dizia, o recado sobre a anistia, né? Ele já avisa, já tem entendimento da corte sobre isso. Crimes contra a democracia não são passíveis de anistia. E aí vai dar uma super discussão jurídica também, Renata, no próximo capítulo, como você dizia, porque a Constituição fala que eles são imprescritíveis e são inafiançáveis, que não pode pagar fiança. Mas não fala que não são passíveis de anistia. Mas há entendimento de ministro, já do ministro Fux, falando que sim. Vai ser um super debate político esse. Outro recado que o Dino aproveitou para passar no voto dele, em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que no fim de semana, domingo, em São Paulo, criticou Alexandre de Moraes e falou que ele era um ditador. Tarcísio, que está nessa movimentação, tentando se aproximar da ala mais radical do bolsonarismo, de olho numa eventual candidatura no ano que vem. Então, sem citar Tarcísio, ele manda esse recado. Portanto, o voto de Dino tem sim esse componente. Por um lado, muito técnico e denso, até para quem não é do direito, e outro cheio de recado político. Júlia, me espera, por favor, tem mais pergunta para você. Como a gente falou no início, o Dino considerou que Bolsonaro, Braga Neto, Almir Garnier e Anderson Torres, além de Mauro Cid, foram protagonistas da tentativa de golpe. Já Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Alexandre Ramagem tiveram, no entender de Dino, menor importância e, por isso, ele vai propor penas menores para eles. Vamos lá ouvir a Heloísa Torres a esse respeito. Elô? É isso, Renato. O ministro disse que não há critério matemático para fixação de penas, que é preciso diferenciar os níveis de culpa dos réus, proporcional ao papel de cada um na trama golpista, e que não há dúvidas de que os líderes devem ter punição maior.
Jair Bolsonaro, o relator já fez alusão à sua condição de figura dominante na organização criminosa. De fato, ele e o réu Braga Neto ocupam essa função, era que, de fato, tinha o domínio de todos os eventos que estão narrados nos autos. Braga Neto já mencionei, de fato, coordenava os quides pretos, não recebeu pessoas para foto, fazia interlocução com os acampamentos, manifestantes, obteve recursos, repassou recursos e instigava, junto com Jair Bolsonaro, toda essa arquitetura aludida na denúncia. Em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância, e explico em relação a cada um deles. Alexandre Ramagem, porque ele saiu do governo em março de 2022. E, portanto, ele tem uma menor eficiência causal. A mesma coisa em relação a Augusto Heleno. Eu não localizei atos exteriorizados de Augusto Heleno no segundo semestre. Não há nos autos que ele estava lá nas reuniões com o ministro da Defesa, com os comandantes, enfim, não vi. E, a meu ver, isso também indica uma menor eficiência causal dele a partir de um certo momento. E, finalmente, em relação ao general Paulo Sérgio. Aqui é um juízo um pouco mais difícil, mais sofisticado, eu diria. De fato, a prova oral abundante de que, num certo momento, ele tentou demover o presidente da República. É como se ele viesse com máxima eficiência causal e, de repente, ele inverte o sinal da eficiência causal. O que está mais claro é que foram fatores alheios à sua vontade, ou seja, a não aquiescência do brigadeiro Batista Júnior e do general Freire Gomes, que o levou à frustração do intento de subscrição do documento no dia 14 de dezembro. Mas eu considero relevante a ideia de que ele tentou demover na hora derradeira.